Hi, I'm William Fernandez and welcome to my channel. Esse vídeo em português eu faço em colaboração com o meu amigo William Marcos, do canal Instituto Internacional de Psicanálise, e nele tratamos os 5 principais motivos pelos quais as pessoas acabam não procurando um tratamento psicanalítico. O William vai apresentando os tópicos e eu recomendando filmes que os ilustram. O tal do autodiagnóstico sempre foi aquilo que os profissionais da área de saúde sempre quiseram combater, né? Mas isso em psicanálise é uma das razões que fazem com que a pessoa não procure o psicanalista, né? Muitas delas por falta de conhecimento ou compreensão, né? E não entendem bem como funciona o trabalho do analista. Então aquela ideia de deitar-se no divã, né? Sem uma participação ativa ali do psicanalista, leva determinadas pessoas a ter horror a isso, né? Acham que vão se expor, vão estar aí talvez no ridículo, e elas querem aí algo mais rápido, né? Mais eficiente. Então essa desinformação, né? Ou essa falta de clareza sobre os objetivos do processo psicanalítico pode levar essas pessoas a outras alternativas. E também se enquadra aí o tal do autodiagnóstico, né? Ainda mais na era da informática, onde a inteligência artificial está substituindo profissões, né? É muito comum que as pessoas busquem a informação na internet e elas se identificam com esse diagnóstico que estão lendo ali. Elas imaginam que aquilo que estão passando é aquilo que está sendo lido e já logo verificam ali o que fazer para corrigir, né? Além disso, tem aquele estigma, né? Aquele medo de ser julgado, né? Ou seja, eu vou procurar um psicanalista, vou ser julgado aí como alguém louco, alguém que esteja frágil, seja fragilizado, fraco. Então essas pessoas têm medo desse estigma social. Além disso, esse autodiagnóstico, ele inclui aquela gama de pessoas que acham legal ter o TDAH, ter o autismo, ter o TOC, né? Tem pessoas que pegam essas condições como desculpa para as suas questões mais pessoais, né? Então elas querem se isolar, elas se já autoqualificam como portadoras de uma determinada síndrome que alguma disciplina da psicologia, ou da neuropsicologia, ou da psicopedagogia, ou da psiquiatria, né, colocou na rede social, colocou na rede de internet, isso tudo retirado do CID, né? Ou seja, existe uma classificação de doença no qual essa pessoa que busca informação está se qualificando, ela está se autodiagnosticando, e isso é muito perigoso, porque além dessa pessoa mascarar uma necessidade de buscar uma terapia psicanalítica, ela pode vir também a se automedicar. E aí é que mora um grande perigo de ela adentrar num processo de drogadição que vai lhe levar aí a uma piora do seu quadro psíquico. Para ilustrar o primeiro ponto trazido aqui pelo meu amigo William Marcos, eu optei por um filme um pouco menos óbvio e trago aqui Graham Cutty. Este é um filme assustador, uma mistura de drama, fantasia e o sobrenatural. E embora não seja particularmente uma obra de arte, nem mesmo para o gênero, ele entra aqui como uma metáfora. O filme em si já é uma metáfora. Fala sobre os perigos das redes sociais para adolescentes que, no caso do filme, passam a ter que lidar com um meme que ganha vida e degola esses viciados em smartphones, fazendo parecer que esses irritantes jovenzinhos cometeram suicídio. Mas esse filme não está aqui como uma crítica ou um alerta à óbvia estupidez dos adolescentes, mas está aqui sim para falar sobre a estupidez dos adultos. Papai e mamãe Chandray se sentem inseguros com a missão de serem pais e criam regras cada vez mais severas para poder lidar e controlar a filha adolescente e o filho ainda criança. Nada contra regras quando o assunto é filhos. Mas aqui está a encruzilhada. Esses pais, assim como muitos outros,
Ao invés de buscarem uma ajuda psicanalítica, onde seriam confrontados com perguntas como: você sente que seus filhos lhe roubaram a juventude? Você se sente sem energia, estímulo e paciência para lidar com a educação de seus filhos? Você anda se questionando se deveria ter tido mesmo filhos? Essas perguntas poderiam suscitar uma reflexão que conduziriam à busca da solução dos seus problemas dentro deles mesmos. Mas não, assim como muitos outros pais foram buscar diagnósticos que transferem a culpa para os filhos. Vamos lembrar. Adolescentes devem ser arrogantes e crianças devem gostar de se divertir e de brincar e não de assistir aulas. Estes são sinais de que seus filhos são saudáveis. Mas os Chandris encontram o tal diagnóstico pela internet. É claro, há sempre centenas deles disponíveis. Na metáfora, a histeria desses pais e muitos outros dão vida a Green Cuddy, que agora não precisa mais de internet e nem de ser um meme para sair destruindo a vida desses jovenzinhos. O que deixa aqui a pergunta de resposta óbvia. Deveriam adolescentes e crianças abandonar as bobagens naturais de suas idades ou deveriam os adultos parar de ficar buscando diagnósticos que lhes sirvam, buscar ajuda terapêutica e assim dar melhores exemplos para seus filhos? Há pessoas que se acostumaram a fazer sozinho, a buscar o tutorial, a entender como é aquilo que não é a sua expertise e se embrenhar na aventura de realizar. E não diferente da procura da psicanálise, a autoajuda é uma das coisas que atrapalham para que uma pessoa procure um psicanalista. Tem pessoas que procuram determinados gurus, tem pessoas que procuram redes sociais e entram em determinados grupos de autoajuda onde um influenciador, né, tá na moda, tantas pessoas aí se intitularem influenciador. Então essas pessoas elas criam grupos e colocam ali temas legais, temas de sofrimento, no qual as pessoas vão se identificar e vão ali dar o seu testemunho, vão ali colocar as suas reclamações e sempre na esperança ali que o administrador, né, daquele grupo de autoajuda, daquela rede social, venha e resolva o seu problema. Só que isso nunca acontece, porque a intenção desse dono desse grupo de rede social é monetizar. Mas a pessoa que faz parte desse grupo de autoajuda e que coloca ali o seu problema, ele se satisfaz com a quantidade de visualizações que os demais integrantes desse grupo vão colocar ali. E ele fica feliz quando alguém se compadece com o seu sofrimento, que dá ali determinadas sugestões, os famosos pitacos, né? E até que ocorre aquelas brigas, né, internas dentro daquele grupo, onde outras pessoas vão, de repente, fazer alguma crítica, algum comentário mais mordaz, e onde vai acontecer a intervenção do dono do grupo da rede social, que vai talvez ali apoiar quem fez a postagem e retirar aquela pessoa ali que está atrapalhando a boa convivência daquele grupo de autoajuda. Então, nesse momento, ficou estabelecido que o proprietário do grupo de autoajuda, ele veio ao socorro e ele resolveu aquele problema ali daquela pessoa que está em sofrimento e que está expondo o seu problema para os demais colegas, né? Então, essa é uma situação, exemplo, da autoajuda que as pessoas utilizam atualmente na rede social. Mas também podemos citar aí os incontáveis canais de YouTube onde determinadas pessoas, terapeutas, influenciadores, eles replicam várias formas de ajudar quem está em sofrimento, né? Aí podemos citar aí canais de filosofia, canais darks, né, de filosofia, com temas aí onde se colocam textos retirados da inteligência artificial e narrados por uma voz também de inteligência artificial. Então isso vai ali doutrinando essas pessoas num sentido aí de que estejam se realizando e não vão procurar ali um psicanalista, talvez ali um filósofo clínico, para ajudá-lo a entender a situação que esteja passando. Da mesma forma, esses grupos de autoajuda, eles também se encaixam já nos programas televisivos, né? Nós temos aí canais aí evangélicos que já promovem há muito tempo atendimentos por telefone e agora por WhatsApp e até mesmo nos
canais de YouTube que esses canais de televisão, após a apresentação ao vivo, colocam lá esses vídeos no canal de YouTube exatamente para proliferar esse imenso grupo de autoajuda, né? Então esses gurus profissionais, eles logicamente eles estão fazendo o seu papel, né, que é uma prestação de serviço, e estão ganhando. E a grande massa que é consumidora dessa autoajuda não vai procurar o psicanalista. A autoajuda sempre existiu, né? Quem não se lembra daqueles livrinhos que achávamos nas bibliotecas antigamente, né, quando a internet não era uma febre? Só que esses gurus, eles acharam o nicho do sucesso. Eles são profissionais já demarcados no mercado, né? E esse mercado tem uma clientela muito boa, uma clientela cativa, né? São pessoas que vão às palestras, são pessoas que aplaudem, que falam yes, 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 e compram bonés, compram camisetas, compram canecas, né? São pessoas que pagam caro por almoço, são pessoas aí que estão trocando a sua vontade de conhecimento para poder seguir os mandamentos de alguém que notadamente ali, aparentemente, tem sucesso. Esse sucesso de gurus, ele é garantido porque já existe uma estrutura. São várias pessoas querendo ser influenciadores e gurus, porque esse nicho já existe para os empreendedores, que prometem resolver os problemas, mas que só querem lucrar, ganhar o seu dinheiro. E ganham esse dinheiro se aproveitando da fragilidade de mentes que desejam, né, que querem ser felizes, né? Acreditaram, talvez, no consultório de alguma terapia alternativa, que eles merecem ser felizes. E sequer percebem que o recado que esses gurus passam são coisas simplórias, né? Muitas vezes ridículas, como, por exemplo, a arte de ligar o foda-se, né? Como fazer isso, como fazer aquilo. Algumas vezes são religiosos, ou não. A intenção deles é lucrar se aproveitando da necessidade que as pessoas têm em se resolver. Um exemplo de autoajuda que podemos exemplificar aqui é um livro que virou um best-seller. Que bobagem! O próprio título já leva a pensar que é uma grande bobagem comprar uma obra dessa. E, curiosamente, foram escritos aí por pessoas relativamente aí famosas na mídia, né, brasileira. Não vamos citar aqui o nome dos autores, mas se você procurar no currículo da autora, né, que são dois autores, parece que é um casal, vocês verão que ela faz parte de um grupo ligado a uma indústria farmacêutica. Nesse livro trata sobre o quê? Colocam a psicanálise como uma grande bobagem, como uma coisa de marketing barato, ao lado de ufologia, ao lado de astrologia, ao lado de várias coisas inúteis, né? Como se a psicanálise estivesse no mesmo patamar. E tratando a psicanálise como pseudociência. E perguntado para esses autores do que se trata a crítica desse livro, né? Dessa autoajuda, eles respondem que para saber tem que comprar o livro. Quando o tema é enganar multidões com 10 passos para o sucesso, o dinheiro fácil, a felicidade, ninguém supera os estadunidenses. O cinema está repleto de exemplos magníficos ou terríveis. Psiquiatras vaidosos que veem em cada paciente uma oportunidade de um lucro extra, como Richard Dreyfuss em What About Bob? E quanto ao Bob? Influenciadores vaidosos que veem em cada tolo uma oportunidade de um lucro extra, como Sigourney Weaver em Jeffrey. Palestrantes motivacionais moralistas vaidosos que veem em cada conservador uma oportunidade de um grande lucro extra, como Patrick Swayze em Donnie Darko. Isso sem falar nos incontáveis autores vaidosos que veem em cada lugar, em cada pessoa, uma oportunidade de fazer um lucro extra, como as autoras dos livros O Segredo e O Poder do Pensamento Positivo. Aí vem como fazer amigos, influenciar pessoas, a arte de ligar o fogo. Bom, chega de fazer propaganda de livro enganoso. Em American Beauty, A Beleza Americana, os protagonistas estão todos sofrendo sobre o domínio invisível de fantasmas que ditam o que é sucesso, o que é felicidade. Todos pagando um alto e horrível preço pela beleza americana.
O personagem de Kevin Spacey não consegue lidar com a feiura da infelicidade e a frieza da sua esposa e desloca a sua atenção para a beleza da melhor amiga da sua filha, por quem desenvolve uma atração obsessiva. O vizinho, homofóbico, como não consegue lidar com a sua homossexualidade, descobre que a beleza está em se fazer de machão, violento. O personagem de Annette Bening, se vendo incapaz de lidar com o sofrimento decorrente de sua baixa autoestima e suas frustrações, se entrega totalmente às mazelas dos mantras da autoajuda e do pensamento positivo. I will sell this house today. E com este personagem trágico e denso, Annette Bening cria um dos momentos mais icônicos de sua carreira e provavelmente do cinema. Os resultados das escolhas destes personagens são trágicas. É um filme fabuloso, cuja a ironia do título anuncia as trágicas consequências de seus protagonistas, que são vítimas do mesmo sistema de autoajuda e de negação que eles mesmos alimentam, validando o pensamento freudiano que diz: sentimentos ruins que não são acessados devidamente não desaparecem, eles ficam reprimidos e retornam ainda piores. Uma das razões que impedem as pessoas de procurar uma terapia psicanalítica, ou digamos assim, um psicanalista realmente psicanalista, é a psicóloga, é o psicólogo. As meninas procuram as psicólogas e os meninos procuram os psicólogos. Porque é muito melhor um ombro amigo. Ah, como eu sofro. Ah, como eu mereço ser feliz. Olha só como eu sou humilde e necessário. Como eu sou provedor e estou sendo usado. E agora, o que você acha? O que você me diz? O que você me aconselha? Esse aconselhamento é o local onde a pessoa quer estar para esconder as suas verdades, as suas mazelas e medo de se expor. Algumas pessoas dizem que há uma relação aí, custo e duração, né? Onde a psicanálise é frequentemente percebida como um tratamento de longo prazo, né? Com sessões que podem durar anos, né? E com custo considerável. Isso é uma inverdade. Mas muitas pessoas buscam soluções aí em outras terapias, né? Mais rápidas, de custo financeiro menor, né? Ou que estejam disponíveis aí na rede social, né? No SUS. Eles optam aí por essa ideia de investimento financeiro mais viável e muitas vezes até gratuita. Só que elas não sabem que a terapia gratuita ela não funciona. A terapia de estar ali na sala, no corredor, à espera daquele profissional que vai atender a pessoa com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o mais rapidamente possível, também não funciona. O que as pessoas não sabem é que um psicanalista ele é formado a partir da teoria freudiana, ou seja, quando Freud ele cunhou a psicanálise, ele não cunhou a psicanálise para uma universidade ensinar a pessoas específicas, ou seja, a médicos, por exemplo, a psicanálise. Freud criou a psicanálise para que todas as pessoas que queiram conhecer a si, que venham a querer desbravar o inconsciente, tenham acesso. E para isso essas pessoas precisam de uma análise pessoal, de um estudo teórico e de uma supervisão técnica, diferente aí da formação em psicologia, né? Onde a pessoa vai passar por uma universidade, né? Esse estudo vai ser aí durante alguns anos, e essa pessoa vai passar por disciplinas num hall teórico ali, encabeçado por vários professores que vão ensinar o aluno algumas coisas, no qual, ao final desse curso, esse estudante que vai se tornar um psicólogo vai escolher uma linha de estudo, vai escolher uma linha de trabalho e vai se jogar no mercado de trabalho. Só que a psicanálise ela é muito mais famosa, né, digamos assim. Então, via de regra, alguns psicólogos vêm a fazer alguma pós-graduação que é intitulada algo em psicanálise, e esses psicólogos acabam colocando no seu cartão de visita psicólogo, psicóloga e psicanalista. Só que esses não passaram pela formação raiz do psicanalista, né? Que é aquela análise pessoal, o estudo teórico e a supervisão teórica e clínica com outro psicanalista.
Então, essa profissão da psicologia aplicada à clínica psicológica, que é praticada pelas pessoas que se formaram na universidade em psicologia, ela tem várias abordagens, né, que aqui não vamos nos ater e ficar criticando, mesmo porque a intenção desse vídeo não é aí causar o furor, né, a antipatia dos nossos queridos colegas psicólogos e psicólogas, mas sim informar a quem vira esse vídeo que a psicologia é uma das razões pelo qual alguém não procura o psicanalista. Nós, psicanalistas, sempre recebemos aquela pergunta, né, retórica, muitas vezes até meio cretina, quando a pessoa vira e pergunta assim: qual que é a diferença entre psicanálise e psicologia? O que é psicanálise na psiquiatria? Qual que é a diferença de psicologia, psicanálise e psiquiatria? Tudo isso para testar a paciência do psicanalista, né? Nós sabemos que a psicanálise hoje em dia ela está envolvida em tudo, né? As pessoas estão colocando a psicanálise em tudo, menos praticando a psicanálise. A psicanálise ela acontece entre o psicanalista e o seu paciente, ou analisando. E essa relação psicanalista-analisando, ela causa ali um relacionamento transferencial que vai propiciar a livre associação de um modo que o paciente ele consiga conhecer a si, consiga rememorar a sua história e a partir dos seus traumas, dos seus sofrimentos aflorados em sessão, ele vai chegar à razão das suas questões no qual tem que trabalhar, né, no qual tem que pensar, no qual tem que passar a perceber, né, que é o seu histórico familiar, o seu histórico de vida. Em contrapartida, muitas pessoas acostumam-se a ir à psicóloga, né, vamos dizer assim, porque ali tem um ombro amigo, né? Ah, como eu sofro, como eu sou uma pessoa exigida da minha família, olha como eu sou uma pessoa boa. E nós sabemos que as classificações de aconselhamentos, elas cabem dentro aí do trabalho psicológico, diferente da psicanálise, né? Um psicanalista ele não vai aconselhar e não vai querer trazer o paciente para o seu conjunto de ideias, né? O psicanalista não faz isso. E por que o psicanalista não faz isso? Porque no setting psicanalítico acontece um campo de batalha, não entre o psicanalista e o analisando, mas aquilo que o analisando fala para o psicanalista e aquilo que o psicanalista retorna em verdades percebidas para o analisando. Então, as pessoas que praticam a psicanálise, psicologia, outras terapias e que utilizam da palavra psicanálise, que não sabe disso, é porque elas não conheceram ou não entenderam nada a respeito do setting psicanalítico. E quem acha que isso não deve ser assim é porque não entendeu nada sobre a psicanálise. Inclusive, a palavra psicanálise, hoje ela é utilizada para tudo, né? Acredito que em breve teremos aí pizza psicanalítica, de tanto que as pessoas pegam a palavra psicanálise e se apropriam dela e a utilizam o tempo todo nas suas intenções, né? Colocam aí em pós-graduações, colocam aí em filmes que não tem nada a ver, né, com temáticas analíticas. Enfim, talvez seja aí uma necessidade de sair fora daquelas classificações onde se aprende na faculdade, que é para como decorar uma casa, que tipo de perfil é o melhor para tal empresa, como se manter no emprego, coisas que nós sabemos que não dá certo, né, porque nós mudamos com o decorrer do tempo e com as alterações que o mundo nos impõe. A psicologia do ombro amigo para chorar, do colo e dos tapinhas de amor é uma das grandes inimigas da saúde mental no mundo moderno. O filme que selecionei, entre centenas de filmes que esculacham, que esculhambam com a psicologia positivista, behaviorista, é justamente um filme que faz o contrário. Pelo menos para os mais desavisados, ele como que valida essa conduta. Reign Over Me. Reine sobre mim. Tendo no papel principal Adam Sandler. O personagem trágico de Sandler experimenta o horror de perder sua família num acidente trágico e não conseguir mais encontrar na realidade motivos para viver. As pessoas amam esse filme justamente pelos clichês fáceis e sentimentais. O que inclui as cenas lindas no consultório da psicóloga amiga, interpretada fabulosamente pela Liv Taylor. Ela encarna perfeitamente o estereótipo da psicóloga moderna, linda
branca e americana. No entanto, inútil no contexto da saúde mental. A personagem de Taylor sente a dor do outro. Quer ser aceita, quer ser amada pelo paciente. Quer oferecer um abraço. O psicanalista não dá abraço. O psicanalista pergunta por que é que você quer abraço. Ou o que anda acontecendo com você que ninguém quer te abraçar. Ao invés de oferecer ao personagem de Sandler um confronto com seus traumas e com isso reduzir a força deles, ela oferece gentilmente um colo, o que traz consequências trágicas. E não é de surpreender que, em termos de popularidade, a psicanálise perde de longe para a psicologia moderna, pois simpatia e compaixão pelas suas neuroses é justamente o que você não vai encontrar num consultório psicanalítico. As crenças religiosas e as crendices, como por exemplo, crença em horóscopo ou crenças em atos de magias, talvez sejam um dos fatores que mais atrapalham para que as pessoas procurem a psicanálise. Isto porque as religiões estão disseminadas em todas as culturas. Então, muitas vezes, as pessoas elas estão com um pensamento tão enraizado, né, num sentido de esperança, num sentido de verificar o que o seu horóscopo está dizendo para o dia, para a semana, para o mês, que esse conjunto de crenças que está estabelecido nessas pessoas as impedem de procurar uma ajuda com um profissional de psicanálise. E isso acontece porque uma exigência da psicanálise é uma introspecção profunda que causa um certo desconforto, né? Pois a psicanálise ela convida a uma exploração profunda do inconsciente, das memórias que essa pessoa tem no passado e faz colocá-la diante dos seus padrões de comportamento, né? Então esse processo ele pode ser intensamente desconfortável, né? Pois exige que o indivíduo ele seja confrontado com traumas, com medos, aspectos aí de si mesmo que talvez ele não queira revisitar. Em comparação com a ouvidoria do padre, né, da confissão, podemos até dizer que ali o padre é um interlocutor que já logo absolve aquele pecador, né, aquela alma ali que está expondo em ditas verdades diante do Senhor. Então é mais fácil para o crente, né, que vai até o seu pastor, o católico, né, que vai até o seu padre, que ele se abra ali para uma pessoa que está legitimamente colocada na terra, né, eleita por Deus, para que logo o absolva. Então essa mesma pessoa, ela nunca vai ter uma chance de ter enraizado nesse seu conjunto de crenças que isso seja possível com a sua própria busca daquilo que lhe confere sofrimento, né? De reconhecer aí o seu passado e expor através da livre associação com o psicanalista de modo que ela mesma obtenha ali a compreensão dos seus sofrimentos, né? Essa esperança de ser absolvido é totalmente melhor, mais compassiva, né? E mais fácil e rápida do que procurar o psicanalista e ficar ali indo em sessões intermináveis, quando é muito mais fácil e garantido continuar no seu conjunto de crenças, onde há sempre uma saída, né? Uma absolvição do seu preceito aí religioso ou naquilo que ele acredita, que o horóscopo vai lhe dizer, né? Que a bruxaria vai resolver, que a magia vai providenciar para resolver as suas questões. Esse exemplo, utilizado para o catolicismo, ele não é empregado aí para o pessoal do Islã, mesmo porque seria impossível algum praticante da religião islâmica sequer cogitar procurar um psicanalista. Então não vamos nem citar aqui o Islã, mas citamos aí o cristianismo, mesmo porque em países mais miseráveis podemos utilizar esses exemplos do cristianismo. Em países mais evoluídos ou mais ricos, podemos citar aí aquele conjunto de crenças em alienígenas, né, em teorias da conspiração, e em ambos tipos de países, né, tanto os miseráveis quanto os mais evoluídos, podemos citar aí o karma, né, as pessoas que se ligam aí em outras vidas, que estão sofrendo nessa vida porque tem que pagar alguma coisa de vidas passadas, coisas nesse sentido, né, coisas de conjunto de crenças espetaculares. E essas pessoas, elas não procuram de imediato psicanálise, né? Mas conseguem
pegar o nome psicanálise e adaptar às suas realidades. Mas tudo isso para ganhar dinheiro, né? Temos aí a psicanálise gospel, temos aí psicanálise no candomblé, psicanálise de integração, psicanálise de composição, psicanálise hermenêutica, psicanálise progressiva, né? Utilizam a psicanálise para tudo, né? Coitada da psicanálise. Inclusive tem pessoas que utilizam a palavra psicanálise até mesmo para analisar as pessoas da família, as pessoas do grupo religioso, e ganham dinheiro com isso. Longe de mim criticar a missão dessas pessoas que têm a sua profissão e praticam a sua prestação de serviço, né? A intenção delas é lucrar, é ganhar. E como existe um amplo mercado para isso, as pessoas que esperam colocar a sua culpa, a sua história nas mãos dos deuses, né? Esse conjunto de crenças nos deuses, numa Matrix, teorias de conspiração e alienígenas, são experiências aí que tentam explicar com ideias loucas diretamente de veículos de comunicação de fácil acesso. E essa facilidade de acesso é que faz absorver e crescer cada vez mais esse nicho, né? Esse nicho religioso que vai dar uma boa guinada na economia local, na economia familiar das pessoas. As pessoas passam a se confraternizar, passam a socializar e ficam durante um certo tempo na sua vida envolvidos com toda essa convivência e canalizam a sua vida para essa convivência social. E essa convivência social, e todas elas, apesar de serem diferentes, né, existe um universalismo em todas essas propostas religiosas, né, porque esse universalismo é o de tomar conta da vida do fiel, né, da vida da pessoa que crê, da vida da pessoa que participa desse grupo social. É uma balança desfavorável para o psicanalista, né? Ele não tem como concorrer com o padre, com o pastor, que são pessoas aí colocadas por Deus para poder rapidamente dar aquele livramento para o fiel. Ou a bruxa, né? A pessoa ali que vai fazer a magia para acertar as coisas para aquela pessoa que tem esperança em trazer a pessoa amada de volta ou acertar na loteria. Então o psicanalista ele não tem a mínima chance contra esse poder todo, né, que esse conjunto de crenças que essas pessoas possuem para conduzir a sua vida, né? Elas estão simplesmente consolidadas no pensamento ocidental, aí, digamos aí, judaico-cristão, no sentido aí de colocar o seu futuro, colocar o seu presente para uma força superior ou forças superiores. É muito mais fácil para essas pessoas não ser responsáveis pelos seus erros, né? E talvez colocar os seus erros, né, os seus ditos pecados, nas mãos do Criador, de modo que ele resolva de alguma forma como livrá-las, né, desses pecados. Sem falar que é inadmissível para pessoas religiosas a teoria psicanalítica, né, teoriza a respeito da sexualidade das crianças. Então, quando falamos na catequese das crianças, por exemplo, na Igreja Católica, ali é uma introdução daquela pessoa, daquele infante, no conjunto de crenças para ser doutrinado em torno dos dogmas da prática religiosa. Em contrapartida, quando falamos, por exemplo, no nome do Pai, um termo cunhado por Jacques Lacan, que é uma função simbólica em termos aí de dizermos a introdução da criança numa linguagem simbólica. Esse lugar do pai é uma função simbólica que vai significar aí colocar essa criança no meio social. Esse meio social é o lugar na família e o lugar na sociedade. E esse nome do pai, essa metáfora paterna, em termos simples, ele objetiva aí aquela operação psíquica, né, que nós, em psicanálise, vamos falar sobre a substituição do desejo da mãe pelo desejo de um terceiro, no caso, o pai. Então notem que é muito difícil para uma pessoa que está no seio da religião, por exemplo, ela aceitar regredir para uma condição psíquica anterior àquele período da catequese, onde foi doutrinado religiosamente. Para haver essa alteração, digamos assim, de reordenamento do seu conjunto de crenças, há que haver aí uma série de barreiras a ser suprimidas. Então, costuma-se, por exemplo, aquele momento de epifania, né, de pessoas que estão numa certa religião, descobrir-se estar ali num meio social não muito favorável, onde a razão, a lógica, né, daquilo que ela percebe nas relações com
a pessoa ao lado, né, com o seu pastor, com o seu padre, ela vai descobrindo que aquilo ali não tem muita efetividade, muita eficácia na condução da sua vida. E ela vai descobrindo as hipocrisias, as falsidades, inclusive as suas próprias falsidades no relacionamento junto àquele grupo social. Então esse momento de epifania acaba passando por todas as pessoas no meio religioso, né? Mas nem todas elas são capazes ali de dar uma chance, reordenar esse conjunto de crenças. Quando o assunto é engodo e controle, o prêmio vai para as religiões. E por religiões, eu quero dizer todas as superstições, desde cristianismo, judaísmo, islamismo, espiritismo, tarô, horóscopo, conspiracionistas, homeopatia, florais, saci pererê, caipora e os trackers. O cinema é repleto de exemplos com consequências trágicas das intervenções místicas que basta a gente olhar o cartaz e ver uma cruz para saber que se trata de um filme de terror e alguém vai se dar muito mal. Ao assistir um filme que vemos os viajantes passando por uma cidadezinha cheia de religiosos, gritamos: não, não parem aí. Quando são abordados por uma comunidade alternativa que venera os poderes místicos da natureza, sabemos que algo de muito ruim vai acontecer. Mas o filme que uso para ilustrar esse tópico é As Bruxas de Salem, com os astros Daniel Day-Lewis, Joan Allen e Winona Ryder. Ambientado nos anos de 1600, esse filme se passa durante o massacre contra as mulheres e homens que eram considerados hereges, chacina praticada pelo cristianismo em nome do protestantismo. A personagem de Ryder desenvolve uma paixão única pelo personagem de Lewis, que a ignora, pois ama sua esposa, interpretada por Joan Allen. Ao se ver impossibilitada de lidar com os seus ciúmes e frustrações, o personagem de Winona, seguindo a tradição bíblica, quer vingança. E que melhor parceria para uma crueldade como essa do que os seres do além? Ela se uniu então ao Todo-Poderoso e acusou a esposa do seu amor platônico de praticar bruxaria. E como em todas as crenças, nada precisa de ser evidenciado, nada precisa de provas, e duvidar já é um pecado, foi assim que ela se deu bem, conseguiu a sua vingança. Com o sucesso do empreendimento de Winona, toda a comunidade passou então a acusar qualquer pessoa que lhe desagradasse de heresia ou bruxaria, com o consentimento e apoio da liderança religiosa. Essa histeria, como sabemos, levou à chacina de milhares de pessoas inocentes. Mas o ponto central é o que todas as místicas têm em comum. Todos se dizem ser um veículo, um porta-voz que todo mundo poderia ser, mas só eles é que são, e que não precisam de provar absolutamente nada, pois se alguém diz que fala com Deus ou com a sua avó morta, basta a palavra deles para que isso seja verdade. Mesmo o homem de 1600, que não conhecia absolutamente nada do que viriam a ser as descobertas no campo da histeria, das neuroses e da sexualidade, já desconfiava que toda vez que um místico fala em nome de um espírito, um deus, um anjo, ele sempre passa um recado que está impregnado do seu próprio desejo e da sua própria vontade. Não é segredo para ninguém de que os países, principalmente em desenvolvimento, são os locais onde a psicanálise e outras áreas da ciência perdem espaço para as místicas e crendices. E não precisa de muita pesquisa para vermos que são os mesmos locais onde imperam a miséria, a violência, a depressão e, portanto, o sofrimento. Dentre os motivos que as pessoas não procuram a psicanálise, podemos citar drogas, isso mesmo. E por que vou dizer que a drogadição começa logo quando nascemos? Porque o nosso primeiro vício é o de mamar, isso mesmo, mamar nos seios da mãe. Quando a criança ela começa com esse pequeno vício que vai acompanhar e vai determinar várias situações futuras na vida desse adulto, né, dessa criança que vai crescer, e vai brincar de outras coisas, né, que não são nada infantis,
Assim, quando ela chega na fase adulta, esse adulto, essa pessoa, ela vai dar uma tremenda importância à legitimidade do psiquiatra, né, da clínica psiquiátrica. Parece que a sociedade ela dá essa legitimidade e já introduz as suas crianças para esses tratamentos, né? Porque veja a quantidade de famílias, né, que levam os seus filhos, né, as suas crianças para consultórios, né, ficam de consultório em consultório, até chegar em neuros, até chegar em psiquiatras, né, que vão receitar ali as gotinhas, né, para essas crianças, com aquela desculpa ali de livrar essa criança dessas síndromes, né, que podem chegar a vir a ser uma esquizofrenia infantil, não sabendo essas famílias que estão ajudando a introduzir essas crianças na drogadição, né, por químicos, né, por remédios, por medicação. E é o sucesso da indústria farmacêutica, né, a mesma gama de empresas aí que também são donas das indústrias alimentícias, né? Então essa sociedade bem alimentada, mal alimentada, né, essa sociedade cheia de pessoas diabéticas, cardíacas, né, de N problemas, que luta contra o câncer, ela também precisa da coisa imediata, né, da rapidez do tratamento, da cura pela medicação, né, pela receita aí que vai livrá-los ali daquela ansiedade, daquela fobia, daquele estado depressivo, né? A sociedade ela está galopando, né, na rapidez, ela não tem tempo para muita coisa. E a psicanálise é com foco na busca por conhecer o sofrimento, né? Por que se sofre? E essas pessoas não têm tempo para isso, né? Então essa rapidez aí de justificar essa necessidade de rapidez de atendimento reforça essa legitimidade que é concedida aí para a clínica psiquiátrica, né? Para a medicina psiquiátrica e as suas medicações. Inclusive pessoas que procuram terapias que não são a psicanálise também continuam fazendo uso de medicação. E também aquelas pessoas que vão até o psicanalista continuam utilizando a sua medicação. Essa busca por soluções rápidas e com foco no sintoma não deixam que essas pessoas participem ali de uma busca por conhecer o sofrimento que leva-as à ansiedade, né, à depressão, a esse estado de pânico. Elas não têm tempo para buscar e compreender as causas mais profundas. Se lembram que eu mencionei o ato de mamar como nosso primeiro vício, nossa primeira drogadição. É a mesma coisa. A pessoa que não tem tempo para conhecer o seu sofrimento, lidar com esse sofrimento, ela se equipara aí àquele bebê que chora, né, esperneia, porque ficou sem o leite que saía daquele seio. Então ela, avidamente, ela quer resolver o seu problema o mais rápido possível. Ela quer de volta o seu seio na boca, o seu alimento na boca. Ela quer possuir a sua cura para a sua fome. Então, esse bebê, esse adulto, são a mesma coisa, são a mesma pessoa. A indústria farmacêutica é o seio que esse adulto precisa para se resolver o mais rápido possível, para ser salvo, né, dessa necessidade de ser saciado. E por isso a droga, né, da medicina psiquiátrica ela é tremendamente mais eficaz e mais legítima para essas pessoas que não vão procurar a psicanálise. O filme que eu selecionei para ilustrar esse tópico final, o número 1 da nossa lista, é Prozac Nation. Ele é um filme que vai fundo no coração da questão do abuso de prescrições de drogas psiquiátricas. Talvez ele não seja uma produção tão refinada quanto outros filmes que abordam o mesmo tema, mas eu trouxe ele aqui porque eu gosto da abordagem íntima e pessoal que ele faz do personagem central, interpretado por Christina Ricci. Além dela, o filme traz outras estrelas como Jessica Lange e Michelle Williams, entre outros. Assim como muitos de nós, ou eu ousaria dizer, todos nós, passamos de vez em quando por uma fase depressiva, o personagem de Christina Ricci sente que está afundado nela e a fase como que se instala, dando uma sensação de ser permanente. Ela tem que lidar com uma mãe super protetora e manipuladora, um pai ausente e uma baixa autoestima. Ao invés dela ser conduzida a confrontar a mãe ou se livrar do seu poderio, a entender que se entregar para namorados não vai substituir o amor do pai ausente e que comportamento autodestrutivo não vai melhorar a sua autoestima,
Não, ao invés disso, ela se acovarda e é levada a acreditar que é uma doente, que o seu sofrimento é o único, o maior do mundo e ninguém a entende. Foi quando, então, uma traficante e fornecedora de drogas a convence, contra sua vontade, a entrar no mundo das drogas. Essa fornecedora de drogas usa jaleco branco e um crachá de psiquiatra. E a torna uma dependente. E mais tarde ela acha que é muito profissional simplesmente parar o fornecimento. Eu não vou estragar o filme, mas posso dizer que as consequências são desastrosas, mostrando mais uma vez que o que falta ao deprimido não são drogas. O que falta ao deprimido é coragem. Coragem de reconhecer os seus desejos, de lutar por eles. Coragem essa que ele pode encontrar no consultório psicanalítico.